Bom, este é o Literatura Miojo e hoje vamos analisar a fundo uma obra que marcou a literatura mundial, Dom Quixote de La Mancha. Exatamente. Vamos explorar as ideias centrais e os momentos mais marcantes desse clássico monumental de Miguel de Cervantes, publicado lá em 1605, sabe? E entender por que ele ainda ressoa tanto. A nossa missão aqui é extrair a essência dessa aventura toda. Bom, tudo começa com Alonso Quijano, um fidalgo, um membro da pequena nobreza rural lá da Mancha, que de tanto ler, devorar mesmo, romances de cavalaria, acaba, assim, perdendo o juízo. Ele se convence de que é um cavaleiro andante, né? Adota o nome de Dom Quixote e decide sair pelo mundo. Uma doideira. E essa transformação é muito radical. A imaginação dele não só colore, mas, tipo, reescreve a realidade ao redor. Totalmente. Os famosos moinhos de vento, para ele, são gigantes ameaçadores. Uma estalagem simples, poerenta, vira um castelo imponente, né? E tem a bacia de barbeiro, que ele jura que é o elmo de Mambrino. Isso. Aquele capacete lendário das histórias, que deixava o cavaleiro invulnerável. Uma bacia. É incrível como ele mergulha nessa fantasia. Ele quer viver exatamente como os heróis que ele lia, tipo o Amadis de Gaula, outro cavaleiro famoso dos livros. Chega ao ponto de fazer penitência numa serra, sabe? Tudo em nome da dama que ele idealizou, a Dulcinea del Toboso. Que, na verdade, é uma camponesa da região, né? Que talvez nem saiba que ele existe. Exato. E aí entra uma figura-chave. Sancho Panza, um lavrador vizinho dele, bem pé no chão, que topa ser o escudeiro. Mas não é por pura bondade, né? O Sancho é atraído pela promessa do Quixote de dar uma ilha para ele governar. Claro, tem esse lado prático do Sancho. Mas essa dupla é fantástica. O diálogo entre o idealismo, assim, meio delirante do amo e o realismo rústico do escudeiro é genial. Gera muito humor, mas também faz a gente pensar, né? Será que o Sancho é só interesseiro ou ele vai se afeiçoando, entrando um pouco na fantasia do Quixote? Com certeza, a relação deles evolui muito. E as aventuras que eles vivem, nossa, são inesquecíveis. Tem a cena da armação de cavaleiro feita às pressas pelo dono da venda. Que o Quixote acha que é um nobre senhor, um castelão. Pois é. E tem a surra que eles levam dos arrieiros, os Yanganses, mostrando como o mundo real pode ser duro. E a libertação dos condenados às galés. Aquilo é muito controverso. Muito. Ele liberta os prisioneiros, achando que está fazendo justiça, e logo depois eles atacam o próprio Quixote. Mostra bem como as boas intenções dele podem dar terrivelmente errado no mundo como ele é, né? E tem os encontros na Serra Morena, Cardenho, Doroteia. Que trazem suas próprias histórias, seus dramas, né? Enriquecendo muito a narrativa principal. Vendo toda essa situação, o padre e o barbeiro lá da aldeia decidem intervir. Ficam preocupados. Sim, primeiro eles fazem aquela limpeza na biblioteca do Quixote. Queimam boa parte dos livros de cavalaria. Que eles acham que são a causa da loucura. Uma cena bem forte essa, né? Levanta questões sobre censura, o poder dos livros. É verdade. E depois eles armam todo um plano, usam disfarces para tentar levar o Quixote de volta para casa. Chegam até a prender ele numa jaula, fazendo ele acreditar que está enfeitiçado. É quase cruel, mas vem da preocupação deles, eu acho. Mas a genialidade do Cervantes está justamente em ir além dessa comédia toda, né? O livro nos força a questionar. O que é realidade? O que é loucura? Até onde vale ir por um ideal? Exato, e o Quixote, mesmo na sua loucura, defende valores como honra, lealdade aos sonhos, um respeito próprio que ele mantém, mesmo sendo ridicularizado. E a nossa visão dele muda, né? Como um comentarista, o Rudolf Rocker, observou. No começo, a gente ri do Quixote, das trapalhadas. Sim, é muito cômico no início. Mas aos poucos, a gente começa a sentir uma empatia, sabe? Uma compaixão por ele que apanha tanto por ser fiel a um ideal, mesmo que seja uma ilusão. Fica a pergunta, ele é um louco ou um mártir dos próprios sonhos? É complexo. É uma ótima questão. E o Cervantes ainda complica mais um pouco com a estrutura do livro. Ele finge que a história toda é uma tradução de um manuscrito árabe de um tal Cid Hamete Benengeli. Isso é muito moderno para a época. Ele brinca com a ideia de autor, de verdade, né? Questiona a própria ficção. Exatamente. Fica essa reflexão, né? Num mundo cheio de narrativas, de realidades construídas,
Será que cada um de nós não escolhe os seus próprios moinhos para lutar contra? As suas ficções para acreditar? Uma pergunta que continua super atual séculos depois. Impressionante. Sem dúvida. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.